Tá indo? Boa noite, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem, onde quer que vocês estejam, em casa, no trabalho, ou no caminho da sua casa, né, no trânsito, porque, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa cidade nesses últimos dias e hoje tá uma bênção. Eu nunca vi tanto carro na rua. Mas tá bom, vamos seguir em frente. Hoje é um dia muito legal, um dia muito gostoso. Eu tenho um convidado super especial. Além de ser padrinho do meu casamento, é uma pessoa que eu tenho admiração, que eu gosto muito. A gente tem se aproximado e melhorado nossa amizade a cada dia que passa. Então isso é muito gostoso. E a partir disso, eu tenho descoberto algumas coisas muito inusitadas e muito legais sobre essa pessoa. Essa pessoa é o Juliano. Ele é meu cunhado. É um cara extremamente inteligente. E eu acho que Obrigado. isso é o ponto mais legal do nosso bate-papo de hoje. Ele vai falar sobre carreira, vai falar um pouquinho sobre as ideias dele, sobre o histórico dele, mas eu acho que a essência do nosso bate-papo de hoje é sobre a inteligência que, na minha opinião, esse cara tem. Deus abençoa ele com muito conhecimento e ele é um cara que sabe falar de tudo quanto é assunto. Então isso é bem legal, né? Uhum. Tipo um dicionário ambulante e aí você entra no assunto, ele não, é isso, é aquilo e tudo mais. E embora a tecnologia, a experiência do usuário, tudo aquilo que remonta desafios que a sociedade vive e como é que precisa ter ali uma solução para resolver esses problemas, é o ponto, é o ápice da vida dele, né? Ele gosta de falar sobre isso, de estudar sobre isso e principalmente de fazer as coisas acontecerem para melhorar a vida da sociedade. Então, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, Ju. É um prazer ter você aqui. Vamos bater um papo sobre essas coisas todas, meu amigo. Obrigado você. Obrigado aí ao pessoal que está assistindo. Obrigado pelas palavras, né? A gente tem realmente se aproximado muito ultimamente, né? Tem conversado bastante. A gente tem feito eventos juntos, né? E espero contribuir, né, para o seu podcast, que, se Deus quiser, vai crescer cada dia mais, como tem crescido, como tem sido assistido por muita gente. E espero que hoje a gente aprenda um pouco mais, né? E obrigado pela questão da inteligência, porque se tem uma coisa que eu pedi para Deus foi para ser inteligente e espero que eu esteja no caminho certo, né? Ah, sem dúvida, é um prazer. Não são palavras jogadas aqui, isso é de fato o que eu Muito sinto e obrigado. acredito de você. E eu acho que hoje quem vai aprender bastante sou eu e também o nosso público, né? Os nossos espectadores são pessoas que estão interessadas em assuntos relacionados à carreira, a negócios, a empreendedorismo e tudo que circula nesse meio. Sim. Mas a gente sempre fala sobre como é que o empreendedorismo nasce. Normalmente é quando uma pessoa tem uma dor Uhum. ou vive uma situação, ou enxerga um problema, e aí fala, eu vou resolver isso aí. E para você resolver um problema que a sociedade enfrenta, precisa ter muita coragem, precisa ter também muita ousadia e conhecimento. E para ter conhecimento, você tem que ir atrás. Sim, Né? Então, onde é que a gente busca conhecimento? E é com base nisso que eu quero começar o nosso bate-papo, né? claro. Onde é que você foi buscar os conhecimentos que você tem hoje? Livros, academia? Conta um pouquinho sobre o seu começo e onde é que Uhum. você foi buscar conhecimento. Então, uma coisa que eu sempre fui é curioso. Desde pequenininho, a minha mãe falava para mim que eu pegava o caderninho, ia fazer a lição, não precisava mandar. É uma coisa até interessante que eu descobri há pouco tempo, isso que ela me contou. E eu sempre fui assim. Não vou falar que sou autodidata, mas eu sempre gostei muito de ler, de aprender, né, de buscar conhecimento, porque eu sempre queria estar, sabe, por dentro das coisas. E isso é muito natural de mim, né? Então, por isso que tem muito assunto que eu sei. De repente, você solta alguma coisa e fala assim, nossa, mas o cara sabe disso? Eu sei. Às vezes, basicamente, mas eu sei. Mas, assim, eu sempre fui designer, né? Desde os meus 19 anos, 18, 19 anos, eu vim trabalhar com a minha tia muito cedo. Muito cedo não, né? 18 anos não é tão cedo assim, mas eu vim trabalhar em São Paulo. Ela me trouxe para trabalhar na agência dela. E eu fiquei muito tempo lá aprendendo, né, a design. Eu nunca me formei em design, mas tudo que eu sabia, ia aprendendo, eu ia aplicando. E uma coisa que era muito interessante é que eu gostava muito de resolver problemas, né?
E isso nasceu, na verdade, quando eu tinha aproximadamente uns 9 anos de idade. Por quê, né? Porque meu pai, a gente jogava bola de domingo, que era o programa nosso. Era muito difícil eu ver o meu pai. E eu acho que ele vai ficar sabendo disso se ele assistir agora. Mas teve um dia que a gente foi jogar, aí chegou lá no campo, assim, a gente jogava no meio do mato lá, em um lugar muito bonito É até. a várzea, né? É bem várzea, bem várzea. Na verdade, eu sempre joguei bola na várzea, assim, era bem legal. E aí o meu pai, eu com 9 anos de idade, meu pai conversando ali com o pessoal, a gente tirou as bolas pra brincar e a gente viu que as bolas estavam murchas. E aí a gente, pô, cadê a bomba? Aí o cara, nossa, esqueci. E ficava longe pra buscar a bomba, não tinha poço, não tinha nada. A gente só tinha os bicos. Aí meu pai pediu pro cara tirar o step do carro. Ele fez uma traquinagem ali, sei lá o que que Uma ele fez, uma gambiarra. gambiarra. Legal. E ele encheu todas as bolas. E eu lembro de olhar aquilo e ficar maravilhado, assim. E é engraçado que eu sempre conversei muito com Deus internamente, assim. Eu falo, Deus, eu quero ser inteligente desse jeito. E aí, né, graças a Deus, Deus me ouviu de alguma forma, né? Então eu tenho aprendido muito. E a partir de então, isso me motivou muito a resolver coisas. Então as pessoas traziam, aconteceu tal coisa comigo, eu já queria já me intrometer. E falar, não, você não faz isso, você não faz aquilo e tal. Então eu vi que eu tinha um pouco de gana para isso, né? E designer, assim, teve uma época que eu vi que não estava dando mais para ser designer gráfico, porque eu não tinha planejado minha carreira tinha acontecido, aí eu nem sabia se eu gostava direito de designer gráfico, de ser, né, designer gráfico. E aí, com o tempo, eu falei, poxa, e agora? Eu vou fazer o que da minha vida? Então, com o tempo, né, eu fui pensando, eu falei, mas eu não queria perder toda essa bagagem que eu tenho. Eu não queria sentir que minha vida ficou para trás e agora tem um começo. Eu queria juntar essas coisas, né? Foi quando eu descobri user experience, que eu não precisava deixar minha bagagem, que eu ia usar a minha bagagem. E o que vem a ser user experience, né? O que é pensar, né? O que é designer de experiência. Bom, a gente não consegue desenhar uma experiência, porque a experiência ela é muito particular, né? Então o nome, em tese, o nome está um pouco errado, né? Mas a gente consegue facilitar a experiência. Esse é o nosso trabalho. A gente juntar o negócio, Uhum. principalmente, porque é quem paga, né? Quem paga as contas no final das contas é o negócio, mas que não haja tanta dificuldade para as pessoas usarem aquilo que está sendo proposto. Então, o User Experience ele vai usar diversas ferramentas, de habilidades para poder facilitar o dia a dia das pessoas a usar aquele determinado produto, aquela solução, para que eles fiquem cada vez mais retidos ali, que eles possam cada vez mais voltar a não desinstalar, por exemplo, o seu app, né? Porque a gente tem muita desistência nesse sentido, as pessoas instalam e A gente pode desinstalam o dizer app. que o Instagram, por exemplo, tem ali um baita de um especialista em Sim, experiência do usuário, né? Porque com certeza. hoje em dia a gente não sai, né, de um Instagram, de um Sim, Facebook. Nós estamos a toda, né, o YouTube, enfim, essas plataformas digitais de streaming, de fotografia, conteúdos instantâneos, nós estamos lá a todo momento, né? Não saímos dele. sim, Então, sim. isso tudo, no final do dia, quem permite que isso aconteça é o User Experience Professional, é o profissional especializado na experiência do usuário. Ele tem a sua parte, né? E provavelmente o Instagram tem uma equipe gigantesca de profissionais que trabalham em cada um na sua área. Uhum. E isso também é ciência, né? E você estudando ciência psíquica, enfim, você consegue descobrir comportamento comportamental, né? Ciência comportamental. Então você consegue descobrir o que as pessoas gostam ou não gostam de fazer e você leva isso para ela. Legal. Então, esse fato de você ficar arrastando as coisas para baixo é uma coisa que é algo que não precisa de tanto esforço. Sim, as pessoas não gostam de ter tanto esforço, né? Exatamente. E acaba acontecendo de forma natural. E você cada vez mais, como são pílulas ali, são pequenos conteúdos, você vai lendo aquilo de forma rápida, vendo algum vídeo, Reels, né? Todas essas coisas que você vê que são pílulas de conhecimento ali, ou de, né, De de informação, se é uma informação. informação útil ou Exato. não, É, é uma informação rápida que está alimentando ali seu exato. cérebro e segue em E frente. você vai seguindo em frente até Legal.
O TikTok, por exemplo, tem uma história muito legal. Teve uma vez que a gente ia trabalhar para um cliente lá na agência e um dos designers falou: Poxa, ó, eu baixei o TikTok, eu quero usar ali e tal. Dá uma olhada no TikTok. Foi bem lá no começo. Aí eu instalei o TikTok, né? Eu sei que eu perdi, acho que 35 minutos do meu dia. Eu parei de trabalhar porque eu fiquei no TikTok. De tão legal que tava. Aí eu tive que desinstalar porque senão eu não ia trabalhar mais. Então, assim, isso acaba influenciando muito no que você faz, no que você usa e te reter ali, né? Então, isso é bem importante você conhecer esse tipo de comportamento para que você atenda da melhor forma possível o seu cliente e ele não se perca, né? Ou Não te seja, abandone. para você conseguir realizar o seu serviço adequadamente, não basta saber ali, talvez, programar da maneira Uhum, que é requerido, né, para o usuário ficar sim. mergulhado na plataforma, mas também você tem que estudar o comportamento do ser humano, o que atrai, o que não atrai, o que facilita, o que não facilita, para depois você, então, materializar isso através de um site ou de um aplicativo? De uma forma simples a gente dizer sim. E também a gente tem a questão das interfaces, né? Você facilitar cada vez mais o acesso, aonde clicar, estar sempre claro o que ele tem que fazer. Uhum. Porque até o tempo de execução das coisas, por exemplo, um site que demora milésimos de segundos a mais para se abrir, você acaba desistindo dele e vai para o concorrente. Então, por exemplo, até um tempão atrás eu estudei sobre o Google e o Google estava tentando escolher o tom de azul do link, né, que eles estavam colocando no site. Então, eles fizeram uma pesquisa e eles descobriram que um determinado tom azul atraía mais as pessoas do que Olha outros só. tons. Isso tudo é em forma inconsciente, né, que a gente acaba tendo, porque a internet lá atrás ela começou com o hiperlink ele era azul, então isso acaba trazendo para você, olha, um link ali, se ele tem um underline ali e é azul, você sabe que você tem que clicar nele. Uhum. Hoje em dia, as pessoas vão na cena, eles estão perdendo talvez essa informação, mas normalmente é isso que acontece. Você já aprendeu, São gatilhos são gatilhos mentais que já mentais. estão vinculados a uma referência É, passada ou exato, alguma situação exato. semelhante. E é algo que você já aprendeu, então você não precisa ficar reaprendendo. E é uma das coisas que a gente tem que fazer, né? Então, por exemplo, a gente não pode criar uma página de um site ou de um aplicativo, uma tela de um aplicativo de um jeito e para outra ela ser completamente diferente. Porque ele acabou de aprender algo, ele vai ter que reaprender novamente, ele acaba abandonando. Entendi. Então, tem todas essas técnicas, tem ferramentas, tem muita coisa que você pode utilizar, né? E, obviamente, estudar bastante, né? E não parar de estudar, que o mundo hoje é assim e essa profissão não é diferente. E o interessante dela é que a gente sempre tem que estar com a empatia em dia, vamos dizer assim. A empatia, a gente sempre tem que se colocar no lugar do usuário, em como ele se comporta, como que ele, o que se ele tá, como ele está se sentindo naquele momento. Uhum. Então existem várias ferramentas, né? Então, uma das coisas importantes que a gente utiliza dentro da experiência do usuário é a pesquisa. Pesquisar não só, principalmente o negócio, né? Então, sei lá, tem um cliente novo e a gente tem que olhar para o negócio dele e olhar de uma forma bem generalizada e depois até específica, entender qual é o problema que esse cliente ele identifica, tentar descobrir se realmente se isso é um problema, porque às vezes ele está falando de um problema que tem um outro problema por trás dele, que resolvido pode resolver o problema que ele tá apontando. Uhum. E normalmente, lógico, ele entende do negócio dele, mas às vezes é uma percepção que ele está tendo. Então, por exemplo, teve um trabalho que a gente fez para Audi um tempo atrás, para a área de, de imprensa deles, que para eles o site já estava defasado, eles precisavam de uma ferramenta que funcionasse melhor, né? Um site que eles conseguisse de uma forma muito mais prática colocar as informações lá dentro. Então eles foram trazer, e também tinha a questão de desistência, as pessoas abandonaram o site e não entravam mais, e faziam 10 anos que eles tinham lançado já o site. Então o que acontece? A gente teve que olhar para isso, a gente entrevistou o público que acessaria o site deles para poder trazer informação, são os YouTubers que trabalham com carros, são revistas, né? Então toda hora eles estão se alimentando dessas informações. E a gente entrevistou eles e descobriu o que atraía, o que era legal, por que que eles não acessavam mais. Então foi assim, a gente vai cavando
e descobrindo pontos importantes para que a gente possa trazer uma solução que ela seja um pouco mais completa, Uhum. né? Ela nunca pode ser só específica, né? Então, às vezes, muitas coisas estão em volta desse problema. Então, a gente acabou refazendo o site deles, fazendo um site um pouco mais de fácil acesso, mais rápido, mas que entrega uma informação, né, de uma forma um pouco mais objetiva, né? Que antigamente eles se perdiam para encontrar. O site também não era alimentado de uma forma consistente, porque eles tinham dificuldades com a plataforma que eles usavam. A gente, a gente propôs uma plataforma diferente, que ela tinha um pouco mais de autonomia. A gente construiu um site um pouco mais personalizado também, então eles podem mudar a forma como o site vai sendo exibido, né? Então tem alguns cards ali que eles podem, né, melhorar a exibição disso. Então são coisas que a gente foi descobrindo durante todo o processo, né, que é um processo de imersão bem profundo. E aí depois a gente vai e tenta transformar tudo isso em algo que possa ser uma solução. E foi dessa forma que a gente fez com eles. E Que eles legal. gostaram bastante, enfim, Pô, né? interessante, hein, Ju? Deve ter sido uma experiência riquíssima de mergulhar no mundo automobilístico Sim, de alto padrão, né? Uma das marcas mais relevantes aí em nível mundial, e descobrir como atrair novamente, né, o público interessado, como tornar mais atraente a forma de visualização das sim, informações, com certeza deve ter sido uma riqueza enorme, né? sim. E nesse processo, Ju, de experiência do usuário, existe algum setor específico que é mais utilizado ou essa técnica de experiência do usuário pode ser utilizada por qualquer setor? Não, eu sou um prestador de serviço, eu consigo fazer isso também. Ou não, é mais direcionado para o varejo, para quem de fato está vendendo algum produto instantâneo e aí usa um site ou um aplicativo. Como é que funciona isso? Se a gente parar para pensar, todo negócio que tem algo para ser comprado, para ser consumido, né, um produto, seja ele uma plataforma, seja ele um serviço, né, ou seja um produto físico, até produto de embalagem, né? Você tem que pensar em como a pessoa vai segurar uma garrafa, por exemplo. Então, como é que ela usa no dia a dia dela? Então, eu acho que nos Estados Unidos, hoje em dia já estão tirando a nomenclatura, o X, né? Já está sendo incorporada nas profissões que isso já é vamos dizer assim, basilar, né? Então, tipo, as pessoas precisam já pensar nisso. Porque assim, se você quer vender, Então isso é mais do que uma função em si, é um mindset, é um sim, pensamento exatamente, voltado à experiência do usuário. Eu tenho que me colocar no lugar do sim, sujeito que vai consumir o meu produto, o meu serviço, para então eu experimentar e sugerir uma forma dele utilizar o meu produto e o meu serviço melhor. sim. É Legal. o mindset. Então, e existem empresas que ainda não apostam nisso. Entendi. Ainda existem. Já são, não vou dizer minoria, mas tem menos agora do que já teve. Quando eu fiz a transição de carreira, né, saí do design para o X, ainda as empresas não tinham é, não existiam tantas empresas querendo fazer muito isso. A gente sempre escutou muito de cliente, isso não me importa agora, isso não deixa para depois. É igual muito quando a gente fala de acessibilidade, né? Acessibilidade, você precisa ter um site acessível, primeiro porque no Brasil é crime você não permitir que o site seja acessível, mas é uma coisa que as pessoas não vão pensar, porque, deixa depois a gente ver, aí, às vezes é um custo, né? Então, na verdade, é ao contrário, né? Então, quando a gente pensa de uma forma um pouco mais é, é, plena, né? Um pouco mais Ampla. generalista, mais ampla, holística, né? Vamos dizer assim, a Uhum. gente acaba, na verdade, melhorando as coisas, não trazendo custos. Na verdade, é um investimento. Então, as empresas precisam mudar esse mindset, precisam ter esse mindset de que, cada vez mais, pensando em quem vai consumir, ela consegue vender melhor o produto. Então, um cliente satisfeito, ele compra mais, Sem dúvida. né? Então, você não vai comprar um chocolate que você não é saboroso, Concordo. né? É Pô, uma legal, Ju. embalagem que não abre direito, você acabar trocando de fornecedor. Então, é assim, eu acho que para qualquer profissão, né? Obviamente existem suas adaptações, mas principalmente hoje a área de tecnologia tem trazido muito isso, né? Então você vê grandes laboratórios têm trazido isso para, né? Você vê DASA, você vê um monte de outros laboratórios aí
trazendo isso para o mercado e sendo referência, bancos, né? Você vê aí os bancões tomando um pouco de rasteira dos bancos menores por causa que eles estão investindo muito nisso. Então as pessoas acabam tendo uma experiência melhor e cada vez mais estão sendo fiéis, né, a esses fornecedores que eles acabam decidindo. Então é algo que, de certa forma, ele precisa ser pensado, ele precisa ser analisado e precisa estar todo dia olhando isso, né? Porque não é fazer uma vez. O cliente muda, o foco às vezes muda da empresa. Então, só que assim, a gente sempre tem que pensar nisso também, né? Sempre levar em consideração o que que a empresa precisa e adequar também a experiência do usuário para que isso seja um casamento perfeito. É óbvio que perfeito não vai ser, mas cada vez que a gente mitigar essas dores que o usuário tem na hora de você acessar, né? Por exemplo, poxa, você ter que voltar 50 vezes num lugar para poder sair, né, de uma tarefa, acaba sendo exaustivo para alguém, para o usuário. E ele acaba desistindo, então ele desinstala. Então, por isso que hoje em dia muita coisa é voltada para isso, exatamente para manter ele cada vez mais, não vou dizer preso, mas cada vez mais fiel, né, às plataformas. Que legal. Uma vez eu li um livro sobre a experiência da Disney, né? E no contexto inicial do livro, mencionava que no processo de construção do primeiro parque, e óbvio isso foi replicado, o próprio Walt Disney, ele muitas vezes sentava na calçada, porque existe uma cenografia bastante complexa e Uhum. enorme, né? É 100% cenográfico aquilo, mas ele sentava ou ajoelhava para que ele ficasse na mesma altura que uma criança. E aí ele falava: não, essa janela precisa ser nesta determinada altura, porque o meu público é uma criança, então eu quero que a criança identifique que Exato. ela tem acesso. Então, é, há empresas que, desde a sua concepção original, tem esse mindset, esse Sim. comportamento voltado à experiência do usuário. E nesse caso, o usuário eram e as crianças. Óbvio que os adultos também se divertem muito, né, na Disney, Sim. mas talvez até mais do que as É. crianças. Entretanto, ele pensou no seu público principal, que são as crianças, né? Então, isso é muito, muito legal. E para você que nos assiste, eu acho que o mindset que você precisa ter ou desenvolver é de pensar o que, que o meu cliente precisa, como é que eu facilito a vida do meu cliente. E você precisa se colocar no papel dele, no papel de comprador. Então imagina que você está tirando o dinheiro da tua carteira para comprar um produto ou comprar um serviço. Você gostaria de ter qual experiência durante essa compra? Como você gostaria de ser atendido? Quanto tempo você gostaria de gastar naquele processo de compra? Você gostaria que fosse uma coisa difícil ou uma coisa fácil? Então, se você se colocar na condição do teu cliente, se colocar no papel do seu cliente, com certeza você vai identificar muitas maneiras de melhorar o processo de compra da tua própria empresa ou da empresa que você representa. Então, se você participa do processo de venda, do processo de concepção, de idealização de negócios na sua empresa, você tem a obrigação de pegar esses insights e discutir com a turma. Falar, pessoal, para a gente crescer, para a gente vender mais, para a gente vender melhor, precisamos melhorar a experiência do usuário. Sim. Então, é uma área extremamente estratégica, pelo que você está falando, Sim. né, Ju? E é legal que você que tá assistindo a gente aí, você pode, não sei se você tem o Disney Plus, lá tem o Imagineers, né? Que é um dos documentários que fala sobre a criação do parque da Disney e como ele foi desenvolvido. Eles criaram um espaço dentro lá da Disney, né? Antes de ser aquilo tudo que era. E começaram a criar as maquetes de como eles queriam que as coisas acontecessem, que no nosso caso é a prototipação, né? Que é fazer um protótipo. Que é fazer um protótipo talvez até de baixa fidelidade, de mais econômico ali, vamos dizer assim, para testar a sua ideia, Uhum. né? Porque a primeira é a imersão, né? Que a gente vai descobrir muitas coisas, aí depois a gente vai para a ideação. A ideação a gente vai ter diversas ideias, a gente nunca pode ficar preso a uma ideia só. A gente nunca pode amar uma ideia. Não, essa ideia aqui é fantástica, é essa que a gente vai colocar. Não, a gente tem que testar.
E o engraçado não, o mais curioso é que o Walt Disney, ele tinha mais gente de outras áreas pensando a mesma coisa, o mesmo produto. Então são ideias distintas, são ideias diferentes, que elas ali se combinam, né? E vão se Complementando. efervescendo Isso é a e implementando. diversidade de pensamento, né? Exatamente. Por isso que a gente fala muito sobre a importância da diversidade no ambiente de trabalho. A gente precisa ter Exato. pessoas com experiências diferentes e precisamos dar ouvidos a todas as ideias. Sim. Então, se você tem um ponto que converge, né, nosso objetivo é esse, né, é ir reto. Uhum. Mas se vem a ideia do Ju, a ideia do Léo, a ideia do Matheus, a ideia do João, e todo mundo coloca ali suas experiências, você vai ter um sucesso muito mais rápido, provavelmente. E você vai ter uma diversidade de informações que você vai ali, de repente, testar, que você entende que é melhor seguir ou não. Uhum. Algumas ideias, ou uma ideia, de repente, que o grupo ali decidiu, ou que a empresa decidiu, né? Normalmente tem alguém que é o tomador de decisão, né? O stakeholder, que é o cara que está interessado muito no projeto. Ele acaba tomando aquela decisão, a gente faz aquele teste, que foi o que eles fizeram, eles construíram as maquetes para ver como seria a aparência, o que teria lá dentro. Então você acaba prevendo coisas. E isso hoje em dia usa muito na arquitetura, né? Fazer aquelas maquetes e tal. Quem Sim, nunca viu, né, um stand lá de vendas de de um venda? apartamento. Exatamente, você já tem a ideia. E é legal que quando o cliente vê aquilo, ele já está se sentindo dentro dele. Idealizando, né? Exatamente. E é mais fácil de vender também, né? Porque você está mostrando para ele como vai ser, você está mostrando para ele o que ele vai viver ali, então ele começa a vivenciar ali. Eu lembro quando a gente foi comprar o nosso apartamento, eu e minha esposa, a gente viu uma maquete gigantona, assim, com espaço, né? Lá o condomínio é grandão. Poxa, eu já me imaginava fazendo um monte de coisa lá dentro e tal. Então, assim, isso só ajuda muito. E também já é um teste, tipo, para você ver onde tem problemas, onde tem defeitos. E uma das coisas que a gente faz muito é fazer o teste com o usuário, ver o que realmente está funcionando, o que não está funcionando, ouvir o que ele tem para nos dizer. Porque às vezes a gente fica preso, né, a algumas coisas. Poxa, mas esse botão tá tão nítido aí, esse botão, você não tá vendo? Mas não é assim. Nem todo mundo vai ter a mesma percepção que você tem. Mesmo porque você construiu, né? Você sabe onde estão as coisas. Uhum. A pessoa não, então ela está descobrindo. Então, quando é a primeira vez, é interessante isso, porque isso também ajuda a taxa de retenção, né? Então, se a pessoa consegue fazer de primeira ali, ou tem menos dificuldades de fazer as coisas, ela consegue cada vez mais ficar ali no seu produto. Legal. E Ju, você, desculpa fazer Claro. essa pergunta agora, mas você fez a migração de carreira, né, da Sim. área de design, que é uma área muito Design específica, né, gráfico, né? designer gráfico, para a área de UX, né, User Uhum. Experience. Sim. Esse é o caminho mais óbvio ou não? Uma pessoa de qualquer área pode ali fazer essa migração, vai ter mais dificuldade, menos dificuldade. Quais são os, os caminhos mais óbvios Uhum. ou mais comuns? E quais são as principais habilidades que essa pessoa tem que ter para atuar nessa área? Tá. Então, ele não é óbvio, mas ele acaba sendo comum porque muita gente de design gráfico acaba migrando. É a maior quantidade de gente, as pessoas acabam fazendo isso. Às vezes por uma decepção na carreira, alguma coisa, ou porque de repente virou a moda aí de você sair de lá e ir para o X. Mas não, qualquer profissão que você tenha, você pode fazer desde que você goste muito de problemas, né? Então, você tem gente sei lá, vixe, tem diversas áreas. Então, você tem gente de arquitetura, você tem gente de biblioteconomia, é isso? Eu acho que é isso. E que acaba mudando também. E essas pessoas, por exemplo, que trabalham em bibliotecas, elas têm uma facilidade com a organização das coisas, né? Então, por exemplo, arquitetura de informação. Então, elas sabem distribuir as informações. Isso é algo importante para você construir um site. Então, arquitetura de informação, onde as coisas estarão, né? Uhum. Como que as pessoas vão chegar, vão encontrar as informações, o que ela vai ver primeiro, o que ela vai ver depois, o que eu preciso entregar para ela primeiro. Isso faz parte também da profissão. Mas, assim, uma das características é você ter curiosidade, que eu julgo que é a mais importante.
porque com curiosidade você vai atrás do que você não tem, Uhum. principalmente habilidades, né? Você vai desenvolvendo. E, e, e não precisa ser nada específico, né? Não precisa ter uma profissão X, Y, Z, desde que você, é, no meu caso, tenha paixão, né, pelo que você faz, que eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Isso é uma coisa assim que eu gosto muito, né? Então, pra você ter uma ideia, antes de fazer o curso de User Experience, antes de. O meu planejamento de carreira era: eu tinha que fazer, eu fiz gestão de tecnologia, então eu aprendi a programar um pouco, eu aprendi a entender a tecnologia de uma outra perspectiva, né, que eu não tinha antes. E aí depois eu fiz o curso de User Experience, porque na faculdade que eu queria fazer, eu precisava ter uma graduação, que eu fiz na Impacta, né? Então eu precisava ter uma graduação em tecnologia para poder passar o próximo passo. Só que eu acabei não fazendo a pós-graduação lá, fiz um curso, né, na Digital House, hoje, e na época a Miris Fernandes, ela era coordenadora do curso, e a gente foi a primeira turma da Digital House aqui no Brasil, né? Porque ela veio da Argentina. Então eu acabei fazendo, trocando, porque também era um período mais curto, eu queria entender se eu ia realmente gostar daquilo. Eu acabei me apaixonando, né? E desde então eu consegui uma vaga numa empresa e comecei a fazer. Até então eu trabalhava numa gráfica. E tudo que eu aprendi lá eu levei para a gráfica de alguma forma. Então até planilha, por exemplo, assim, a gente tinha alguns problemas a todo momento lá na gráfica a gente não tinha tanto controle de alguns pontos, né? Então eu desenvolvi uma planilha em que todo mundo preenchia essa planilha e todo mundo sabia onde a gente estava. Era uma planilha no Excel. Uhum. Mas eu Você não fiz. criou a roda. Não reinventei a roda. Mas eu trouxe mais efetividade para o nosso trabalho. Então não precisava mais o CEO da empresa me ligar, poxa, como que a gente está nessa produção? Não, não, tá aqui, ó, tá escrito aqui. É só você abrir a planilha e ver. Porque tinha muito disso, né? Eu ter que parar, eu ir lá na produção perguntar o que estava acontecendo e tal, e entregar a informação para ele. E aí eu acabei diminuindo um pouco esse problema, né? Que para mim era um problema, né? E acabou até ajudando muito. Se eu não me engano, depois que eu saí de lá, eles estavam usando ainda a planilha, né? Então, eu até fiquei muito feliz em saber disso, porque é algo que tá perpetuando. Então, assim, são coisas simples, né? Não é, poxa, nossa, um projeto de uma plataforma. Não, às vezes são coisas muito mais simples que você consegue resolver com Excel, É o com... pouco efetivo, né? Mas Exatamente. é aquilo que funciona de fato. Às vezes É. eu ouvi uma história uma vez, e não sei se ela é verdadeira ou se ela foi só criada, mas ela faz muito sentido, né? Disseram que numa indústria de creme dental, alguns cremes dentais estavam indo para pro lote, né, e sendo direcionado pro supermercado, mas estavam vazios. Uhum. Então eu chegava lá, desembalava e quando ia colocar a embalagem na gôndola, estava vazio. E aí, eventualmente, o cliente até comprava sem perceber e depois tinha que ter uma devolução. Então chegaram na fábrica e falaram assim: olha, a gente vai contratar uma consultoria gigante especializada em processos industriais, Uhum. porque estamos tendo falha no processo, tem passado a caixinha sem o creme dental dentro, então isso é um baita de um problema. E já vamos investir aqui milhões nesse para corrigir esse processo. E aí levantou a mão um sujeito, né, da produção lá, uma Sim. pessoa bastante experiente, e aí falou assim: e se a gente colocar um ventilador aqui, será que não Exatamente. vai derrubar? E fizeram o teste e de fato resolveu o problema, porque quando passava uma caixinha sem o creme dental, a caixinha caía. Sim. E com 50, 60 reais deve ter resolvido o problema. E isso não está no script de nenhuma profissão, isso está no comportamento do sujeito de estar preocupado em resolver um problema simples, Sim. de uma maneira simples, né? Então você precisa também construir repertório, né? Ele trabalhava muito tempo ali, provavelmente ele teve algumas experiências em que aquilo poderia ter acontecido em algum outro lugar, você aplica ali, porque também é uma inovação, né? Você Sim. trazer algo muito simples, e, poxa, mas como assim fazer tal coisa? Então, tem uma também de uma máquina que estava vazando óleo e as pessoas tinham que ficar trocando, parece que, enfim,
o cara resolveu com uma latinha, né? Ele colocou a latinha embaixo da máquina e toda vez que a latinha enchia, ele ia lá e recolocava na máquina. Então, tipo, acabaram as manutenções, porque a máquina sempre quebrava, ficava 3, 4 dias ali. Também não sei se é uma história inventada, mas enfim. Então, tipo, são coisas simples que economizaram dinheiro e acabaram trazendo. E trazem satisfação, né? Porque você resolver problemas por mais que você não precisa se preocupar com a má solução, mas o resolver problemas te traz confiança, te traz prazer, te traz, é, te convida a olhar para você de uma forma diferente, né? Sim. Poxa, eu sou capaz de resolver coisas simples. E isso a gente faz no dia a dia, né? Consertar um chuveiro. Por que que eu preciso chamar? Se eu sei, né? Obviamente. Mas é interessante porque a gente saía muito quando era pequenininho, né? 10, 12 anos, ia passar férias com a minha família, com a minha avó lá no interior, lá em Piracicaba. Meu avô colocava a gente para trabalhar na construção civil, né? Porque meu avô era pedreiro. E ele ensinava muito a gente como peneirar. Então, tudo isso foi enriquecendo um pouco, né? Do nosso jeito de pensar. Você viu o vô pensando de um jeito, o pai, né? Pensando de outro. Você já consegue perceber por que o pai teve isso, né? Exato. Porque, assim, pedreiros são profissionais extremamente inteligentes, né? Sem um bom pedreiro, você pode ter o melhor engenheiro, Sim. que o negócio não vai sair. Então, são profissões que se complementam, né? São Exato. fundamentais. E você tem que pensar fora da caixa para resolver esse problema, né? Então, isso é bem legal. E seu pai, né? O MacGyver, que a gente É, descobriu agora que o pai é, do João cara. MacGyver da vida real, porque, meu, conseguia encher as bolas de futebol dando um gato ali, né, com o Putz. pneu, com a câmera do pneu, isso daí foi impressionante. Mas mostra também que a criatividade traz soluções, Sim. né, executa ali as tarefas do dia a dia. E olha só, te inspirou a ser uma pessoa curiosa, que busca conhecimento, que está Sim. sempre querendo ver alguma forma de fazer as coisas acontecerem de uma maneira melhor e de maneira simples, né? É, e é legal isso, porque você tá aberto, né, o tempo todo para coisas diferentes, coisas novas. Lógico, você sempre tem que ter alguns objetivos. Você tem que ter objetivo de vida, obviamente, a maioria das vezes, né? É, e você se inspirar em outras coisas, às vezes até profissões diferentes da sua, né? E você olhar, sei lá, para um médico e ver que ele descobriu, ou ele fez determinadas coisas e você aplicar isso no seu dia a dia. Então, são coisas que, assim, quanto mais conteúdo você consome, obviamente com inteligência também, porque hoje a gente tem muito conteúdo na internet, a gente tem muita informação, e se a gente também não souber dosar, a gente acaba ficando maluco, né? Mas eu acho que você tem que olhar para tudo isso. E é engraçado porque é uma coisa que a gente descobriu, pelo menos eu descobri ultimamente, é que eu gosto muito da área de saúde. Não sei por quê, mas eu sempre, talvez, tinha uma afinidade sobre isso. Quando meu avô, um pouquinho antes dele falecer, eu tinha a ideia de ser neurocientista, Olha que porque legal. ele sofreu um derrame e eu queria descobrir por que acontecia e queria acabar com aquilo. Só que acabou não indo. Depois eu tive uma professora na escola que chamava Janete, né? Lembro dela até hoje, que me apresentou biologia. Eu gostava muito, fiz até 6 meses de ciências biológicas. E isso também agregou muito nos desejos, na vontade que eu tinha de trabalhar com a área de saúde. Só que aí, né, por alguma razão, eu acabei indo por um lado diferente, mas na empresa que eu estou hoje, de tecnologia, a gente acabou trabalhando na época da pandemia. A gente trabalhou fazendo um ventilador pulmonar, então eu aprendi bastante ali naquele momento. Obviamente o projeto não foi para frente por questões também muito burocráticas, né? A gente teve alguns problemas burocráticos, a gente não conseguiu finalizar o projeto, mas a gente tem um aprendizado disso tudo, coisa que Sim. nunca, né, a gente nunca perde. Hoje em dia a gente também trabalha com um grande laboratório aí em São Paulo também, trazendo algumas soluções para eles, principalmente na área de inovação. Então, assim, eu tenho identificado muito com essa área de saúde, tenho gostado bastante. E é uma coisa assim que eu achei que eu nunca ia trabalhar mesmo na vida, assim, né? Por mais que eu Uhum. tinha vontade lá quando era criança, lá, moleque, mas
para você ver como o seu gosto vai mudando, a sua profissão vai evoluindo, né? E, e é muito importante também você ter um planejamento, né? Você parar, pensar, tipo, o que que eu quero fazer, né? Eu fiz muita coisa diferente, né? A minha primeira profissão foi cuidar de piscina. E para mim era contemplativo, sabe? Eu ficava ali pensando nas coisas, fazendo meu trabalho, que era super calmo. Hoje em dia eu tô numa megalópole aí de São Paulo, trabalhando que nem um doido, né? Então, tudo isso fez parte da construção de quem eu sou como profissional. Educação, tudo isso faz parte. Mas é muito prazeroso você ver que um usuário está usando o que você criou, né? Por mais que não seja só seu. Uhum. Que é uma coisa importante, né? Um time. É legal, porque quando a gente é designer de um time só, né, a gente é um time único, né? De design, a gente acaba não tendo essa pluralidade de entendimento, de conhecimento. Então, você tem outras pessoas ali para contribuir para a sua profissão, isso é fantástico. E às vezes tem dicas, né? Tem conselhos. Então, é legal você, porque eu sempre trabalhei muito sozinho, assim, não tinha um time junto comigo. Quando eu comecei a trabalhar com um time, eu achei fantástico. Então, por quê? Porque você aprende ali com a galera. Tem um cara que tem uma expertise, é, sei lá, com impressora 3D, aí você tá ali olhando, vendo aquela maravilha, e você não sabe mexer, mas aquilo você já tem um conhecimento que você não precisa correr atrás e aprender do zero. O cara tá te passando, né? Ele tá ali te mostrando, né? Então, aí lá dentro da empresa, a gente tem bastante gente assim, né? E a gente aprende um com o outro, a gente tá sempre ali conversando sobre várias coisas. Então, eu acho que assim, eu encontrei o meu caminho, graças a Deus, né? Tipo, é uma profissão que eu não me vejo fora dela tão cedo, né? Então, e, e é muito gratificante você poder construir soluções para melhorar a vida das pessoas todos os dias. Que eu acho que não é a única contribuição, mas é uma das contribuições que eu posso dar para a sociedade. Muito legal e sem dúvida a sociedade agradece, porque ninguém quer usar ferramentas, aplicativos, sites que não tenham usabilidade, que Sim. seja difícil, ou parar no meio do processo de compra, né, É. desistir e procurar um outro site, ou até mesmo no dia a dia de trabalho ter que fazer algumas atividades que são chatas e que poderiam ser resolvidas se a mentalidade fosse de resolução de problemas, fosse uma mentalidade de uma experiência mais adequada, como você mencionou na situação simples do Excel. Então, Uhum. assim, acho que o legal é nós que estamos aqui aprendendo sobre esse comportamento de experiência do usuário. Obviamente, quando se trata de algo complexo, precisa de um Juliano, que é um profissional habilitado da área, experiente, que representa uma companhia gigante especializada nesse assunto, mas coisas pequenas do nosso dia a dia, do nosso trabalho, até as relações dentro de casa com os nossos cônjuges, familiares, podem ser facilitados se você se colocar no lugar do outro, né? Então, É. isso é muito legal mesmo. E Ju, eu queria tratar de um tema específico que você citou aí, que é sobre o fracasso, Uhum. né? Hoje você é uma pessoa bem-sucedida em todos os âmbitos da tua vida, mas você mencionou, poxa, durante a pandemia tentamos fazer um projeto Uhum. e fracassou, não por conta de uma ideia ruim, não, ideia maravilhosa, inovadora, mas a burocracia, um agente externo que não está sob o seu controle, impactou o processo, né? Tem até uma frase um dos homens mais ricos do mundo, né? O Buffett, ele fala que não vale a pena investir em uma empresa cujo fundador ou CEO não faliu duas ou três vezes, né? Uhum. Porque quando ele fracassa, ele consegue de fato saber claramente quais caminhos não devem ser seguidos. Sim. Então eu valorizo bastante os fracassos e eu gosto de ver o fracasso dos outros para eu poder tomar isso como lição, né? E eu acho que você, como nosso espectador, tem que usar isso também. Por isso que a gente sempre pergunta sobre os fracassos, né? Mas como é que você lida com o fracasso? Porque deve ser difícil acertar de primeira, né?
Então, às vezes, talvez um projeto não dê certo, como foi esse exemplo. Como é que você lida com essa frustração, com esse desafio de do assunto não andar ou às vezes o assunto realmente paralisar? Hoje em dia eu lido muito melhor do que já lidei na minha vida. Eu nunca gostei muito do fracasso. Mas o fracasso ele ensina muito mais do que o sucesso. E ensina muito, né? Thomas Edison, né? Ele, antes dele conseguir realmente inventar a lâmpada, ele não fracassou, mas ele descobriu várias outras maneiras de não fazer aquilo. Uhum. Então, o sucesso ele acaba sendo o fracasso ele acaba sendo nosso amigo, se a gente olhar de uma perspectiva boa. E, cara, eu normalmente assim, a gente dentro de UX, a gente não vai nunca acertar de primeira. A gente mitiga, né? A gente diminui, a gente tenta sempre diminuir o tamanho da coisa ali, né? Do problema. Então, por isso que a gente tem uma melhoria contínua sempre, né? Sempre revisitando, sempre olhando. Então, assim, lidar com o fracasso é uma coisa que a gente já incorporou. Já é algo que a gente já tá dentro da gente, a gente vai olhando. Obviamente, é legal você ter sucesso o tempo todo, né? Mas você nunca tem sucesso o tempo todo, porque você tem um caminho para chegar ali, naquele sucesso, naquele primeiro lançamento, naquele site que está ali formado. Então, assim, a forma como a gente lida é sempre errar o quanto antes para a gente poder já ir para o próximo passo. E isso é uma coisa que dentro de User Experience a gente aprende muito. Vamos errar rápido, e principalmente as startups fazem muito isso, né? Uhum. Vamos errar rápido e vamos para a próxima. E sem chorar, né? Vamos precisar chorar, vamos aprender com esse erro, o que isso está trazendo de benefício. E é como a gente faz. Então, todos os dias a gente olha para o time, a gente melhora processo, a gente melhora um monte de outras coisas, né? Para que tudo comece a se alinhar de uma forma para que a gente não cometa os mesmos erros. Eu acho que novos erros, tudo bem, mas os mesmos, eu acho que, né, é demais. Então a gente sempre está tentando fazer isso. E uma das coisas que a gente se dedica bastante é exatamente olhar para o que a gente fez para o cliente, como a gente chegou ali, o que tipo de situação, né? Às vezes o cliente olha assim, não, não é isso, não quero isso. E aí a gente olha para aquilo, mas como assim não é isso? Aí a gente olha, revê, olha, entende o que que ele falou que não é isso. Porque às vezes não é isso, não é todo o projeto que está ruim. É um Isso ponto é um ponto específico, né? específico. Aí requer uma discussão novamente. Exato. Aí a gente vai. E errar é nosso amigo, né? Dentro de user experience, errar é legal. Às vezes é legal, né? Uhum. Dependendo. Quando não tem muito dinheiro envolvido, é legal. Mas é exatamente para isso, para a gente não chegar num ponto de que a gente vai jogar muito dinheiro, dispor de muito dinheiro, né? E a gente tem que voltar vários passos atrás. Se precisar, o quanto menor possível esse erro seja prejudicial, mas normalmente a gente tenta prever algumas coisas. E não é sempre, mas é sempre bom aprender, viu, pessoal? Aprendam com os erros são bons para você construir a sua carreira, construir os processos da sua vida. Então, até dentro de casa, né? Se você não discutir com a sua esposa, o que é impossível, talvez, né? Mas você não vai saber como você pode acertar da próxima. Impossível é ganhar a discussão. Não, mas aí É de- é outra coisa. Então, eu acho que e é aí que você vai se conhecendo também, né? Você vai se moldando, você vai cada vez mais é, sabendo como você reage às coisas, você controlando o seu temperamento. Porque às vezes você não, né? No começo eu não gostava nada de errar. Eu nunca gostei muito de errar, assim. Quando eu tirava 9 8, 7 na prova, eu ficava meio bravo, né? Porque era a única coisa que eu fazia, né? Então eu tinha que fazer bem feito. Uhum. Aliás, essa é uma frase do meu pai, né? Meu pai fala assim: ó, é a única coisa que você faz, garoto. E faça bem feito. Então, assim, provavelmente foi por causa dos ensinamentos deles, né? Que eu sou desse jeito, mas principalmente porque eles também erraram. E a gente aprende dos nossos pais, nos erros deles. A gente olha, pelo menos a gente deveria, tá, gente? A gente não precisa cometer os mesmos erros. Mas a gente olha os erros que eles cometeram e tenta fazer diferente. O que funcionou? Poxa, isso funcionou, então vamos fazer igual. Não funcionou, a gente faz diferente. Hoje eu tenho isso comigo, né? Vamos errar rápido, vamos fracassar rápido, mas normalmente o erro é bem-vindo desde que a gente consiga.
né? É, absorver isso cada vez melhor, né? Bacana. E Ju, você presta serviços, né, para grandes organizações, companhias que têm recursos disponíveis Uhum. para investir no desenvolvimento, na aplicação de técnicas, né, voltadas à experiência do usuário. Atende grandes empresas, né? Mas uma pequena e uma média empresa pode também eh, eh, contratar uma companhia como a sua, como a que você representa, para ter apoio, assessoria, Uhum. consultoria ou não? Tem um mínimo de tamanho de empresa que ali vocês, não, a gente só consegue trabalhar com empresa muito grande, ou não, a pequena ou a média também consegue? Não, eu acho que até devem, né? Devem contratar, porque não é porque você é pequeno que você precisa fazer as coisas, né? Fora de uma lógica aí, vamos dizer assim. Mas todas as empresas podem fazer, desde que tenham esse mindset, desde que ela esteja apta também a ouvir a consultoria, né? Porque a consultoria serve para isso, né? Então, qualquer empresa pode. Questão de custos, ele varia, depende muito do projeto, depende muito de acordos, né? Obviamente. Mas se eu pudesse dar um conselho, vão sim atrás de profissionais de user experience. A gente está lá de portas abertas, se quiserem, pode chegar, né? Fazer parte da nossa família. Mas não deixem, né? Para depois, quando o negócio estiver um pouco mais evoluído, de repente não está evoluindo, né? Esperar muito. Eu acho que sempre é legal a gente olhar para o produto de uma forma mais cuidadosa, olhar para o seu usuário, porque as pessoas precisam comprar, né? Uhum. Ou as pessoas precisam experimentar determinada plataforma, sei lá, o que for. Não sei qual é a solução que você está criando, mas é sempre bom você pensar e lógico, cada problema ele tem as suas particularidades. Então, às vezes você acha, poxa, mas o meu problema pode ser que não tenha, mas vai ter. É, vem, consulta alguém, consulta os profissionais que estão aí no mercado, consulta a nossa empresa se você quiser também, não tem problema nenhum, a gente está de porta aberta. Mas é sempre bom pensar, porque eu acho que é, tendo isso no seu DNA, você vai ter um sucesso cada vez maior, você vai alcançar seus objetivos, acho que cada vez mais rápido. Obviamente, aquilo que eu te falei, cada problema tem o seu tempo de execução, de maturação, de desenvolvimento e tal. A solução, ela sempre é diferente, né? Ela nunca. O que dá para a gente adaptar as soluções, né? Perdão. Mas nem sempre você vai usar a mesma solução para clientes diferentes. Então, invistam sim. É uma coisa que, é, na verdade, a partir de agora vai ser mandatório, né? Você investir nesse tipo de coisa, senão vai ficar para trás. Acho que a grande essência aqui do bate-papo de hoje, a grande lição que você pôde deixar para mim e para os nossos espectadores, para você que está nos assistindo, é que nós temos que ter o comportamento voltado a uma experiência do usuário. O usuário é quem? É o seu cliente, é o seu stakeholder, é aquela pessoa interessada naquilo que você Uhum. faz, naquilo que você vende. Pode ser um serviço, pode ser um produto. Ah, eu vendo esse copo, legal, mas esse copo as pessoas conseguem segurar adequadamente? Será que ele não escorrega? Ele pode ser muito bonito, mas ele consegue ser utilizado de maneira correta? Então, você a partir desse bate-papo aqui de hoje, Ju, eu acredito que você abriu a mente de muitas pessoas. E quem nos assiste são profissionais de mercado, são líderes, são presidentes de empresa, são diretores de empresa e são profissionais que estão buscando conhecimento para crescer. É você mesmo que eu estou falando, você que está nos assistindo aí agora e deve estar falando, ué, será que ele está falando Uhum. comigo? É É. você mesmo. Então você faz parte de uma organização, não importa o tamanho dela, você faz um produto ou um serviço, entrega para o mercado, passe a ter o comportamento voltado à experiência adequada para o seu cliente, né? Ah, mas minha empresa está com um problema complexo. Eu acho que sozinho a gente não resolve. Aí você Uhum. liga para o Juliano. É. Aí você vai atrás de uma empresa de consultoria especializada em temas dessa natureza
que vai conseguir, através da experiência, do conhecimento, de um conjunto de profissionais habilitados, que já resolveram problemas de muitas outras empresas, a falar: não, isso daqui é simples, isso daqui você vai para a direita, faz dessa forma aqui que tá tudo certo. Ó, esse copo você tem que colocar o formato dele exatamente da forma da mão, né? Conforme a mão fecha, para ter segurança, para não cair, para a pessoa conseguir beber aqui o É. líquido. E lembrando também que produto, ele não é só o produto que você vende para as pessoas, né? Às vezes você precisa de produtos internos para resolver problemas dentro da sua empresa. E isso também é importante. Então, você entender quem usa dentro da sua empresa, né? Então, pô, estamos usando um software legado, né? Aquele software que é antigão, que eu comprei lá em 1900 e alguma coisa, não tem mais suporte, a empresa nem existe mais, e eu precisava sair dele para ir para outro lugar, porque ele já não me entrega mais o que eu estou precisando. Isso é um produto interno, mas é um produto. Uhum. Existe um stakeholder, né? Existe alguém um diretor, alguém que ele tem interesse que aquele produto vá para frente, é a mesma mentalidade. Então você pode usar para interno também. E tá cheio de empresas que precisam. Então, se você pegar até a própria, por exemplo, o Nubank, por exemplo, que é uma referência aí no mercado em user experience, você olha o Spotify, então você tem coisa, características internas na empresa que elas precisam ser também deixadas de acordo, né, para eles atingirem os objetivos, precisa melhorar também as performances, né, precisa mudar processo. Então, tudo isso faz parte. Tudo isso também é agregado nesse pacote aí, não só no copo que a gente está vendendo, né, mas também em coisas internas. Sei lá, de repente, a máquina que vai construir o copo não está adequada. O processo não está adequado. Então, são coisas assim que a gente pode ir adaptando para que esse copo nasça e ele vire um produto externo, mas de repente esse copo não vai ser externo, ele vai ser para dentro da empresa. Então é exatamente a mesma ideia, né? O mesmo pensamento. Que legal. Bem interessante, Ju. E o Ju, fora do ambiente de trabalho, também é o Ju resolvedor de problemas, né? Que sempre pensa fora da caixinha. É. Em casa, como é que você é? A patroa aceita bem esse Ju curioso, quer resolver problema? Ela até gosta, né? Porque até coisas assim, né? Ela sempre pergunta e tal, ela gosta muito dessa parte. Ultimamente os problemas têm acumulado, assim, porque o trabalho tem, né? O dia a dia tem consumido muito da gente, mas cara, tipo, lá em casa até a parte hidráulica, assim, às vezes eu resolvo, às vezes troco alguma coisa, não preciso chamar, poxa, que trampo, né? Chamar a seguradora para ir lá, para poder, não, gente, eu faço. Nem tudo, mas o que dá para fazer eu Pô, faço. talvez a seguradora tá pensando numa experiência do usuário tão legal e você tá perdendo essa chance, Ju. Mas às vezes a gente precisa, né, ser mais prático. E a gente acaba resolvendo. Se a gente tem habilidade, a gente, por que não fazer, né? Então, se a gente não sabe o que está fazendo, tudo bem. Pode ser que exploda alguma coisa e tal, então é melhor não fazer. É. Mas em casa, o que dá pra gente fazer, a gente faz. O que o que eu não tiver conhecimento, a gente vai atrás. E se mesmo assim não der muito certo, a gente vai ter que chamar alguém para fazer, Boa. né? Para não deixar gambiarra solta lá dentro de casa. Mas é isso aí. A minha esposa gosta muito, né? Ela, ela até prefere que eu faça as coisas às vezes. Então, a gente tenta, né? Não é sempre possível, mas a gente tenta. Bom demais. Ju, aprendi muito hoje com você, mais uma vez. Obrigado por você disponibilizar um pedaço da sua agenda, do teu tempo aí nessa rotina intensa, né? A maluquice de São Paulo, essa É, correria, trânsito putz. e toda essa dinâmica, mas obrigado por você separar um pedacinho da tua agenda para vir aí contar um pouquinho da tua história, um pouquinho do desenvolvimento da tua carreira. É, contou bastante sobre o que você tem feito hoje, como é que você tem ajudado as empresas a entregarem um produto ou um serviço melhor para a sociedade, né? É sua parcela de contribuição e pode ter certeza que é uma contribuição bastante significativa que Uhum. talvez as pessoas não enxerguem porque não vão pensar, nossa, quem pensou nessa forma aqui tão agradável, né, da gente consumir, mas as pessoas estão lá consumindo, vivendo e evitando problemas e dores de cabeça, né? Então, hoje eu e os nossos espectadores certamente aprendemos muito com você
e vamos aí ter a chance de mudar também alguns comportamentos e estar mais direcionado a olhar com uma visão pró-cliente, Sim. pró-usuário. Pode ser um usuário interno, como você disse, pode ser um usuário externo, mas ter esse comportamento, esse mindset de UX, né? User Experience. Então, muito legal. Um nome tão bonito para o que na prática nada mais é do que fazer uma coisa agradável para que as pessoas possam ter uma vida melhor. Então, bacana. Muito obrigado, Ju. Obrigado você pelo convite, que na verdade para mim já foi uma convocação, não foi um convite só, né? Porque para mim é um prazer poder, né, estar aqui com você, bater esse papo. A gente tem pouco tempo, né, durante a vida, né, para conversar, então a gente teve mais uma pílula, né, do nosso tempo junto. E assim, o que eu puder ajudar, tô sempre aí, se Como é que as quiser. pessoas te acham aí? Se as pessoas quiserem contratar seu serviço? Então, eu trabalho numa empresa hoje, né, que é a Empathy Company, é uma empresa que fica ali no Vila Lobos, em frente no edifício Vila Lobos. Se quiser, pode procurar aí na internet, né, www.empathy.com.br, que é a empresa que eu tô hoje. E através deles vocês me encontram lá também, porque a gente tem um time pronto para atender. É, porque eu confio muito nesse time, então é por isso que eu indico. E a nossa empresa é fantástica, então eu sou muito suspeito para falar, apesar de não ser minha empresa, mas eu sou da família Empathy, né? Então, vocês me encontram lá, né? Então, eu queria agradecer muito, né, esse espaço, essa oportunidade e de falar para as pessoas de algo que me encanta tanto, né, que brilha muito os meus olhos. E, gente, vamos investir aí em experiência, vamos pensar em quem compra, vamos pensar em quem usa, porque a gente precisa, pelo menos, mitigar, né, as dores das pessoas. E o que a gente puder fazer para uma sociedade melhor, né, cada vez mais, eu acho que a gente tem que fazer. E, e é isso. E aí, obrigado mais uma vez, né? Tenham uma boa noite aí e fiquem com Deus. E continue acompanhando aí, curta, Boa. compartilhe, né? Comenta aí também, né, porque esse podcast aqui tem sido um podcast fantástico, tem uma proposta muito boa. A gente tem aprendido muito com esse podcast, então fortaleçam aí, né, o podcast do Léo. Não é porque é meu cunhado, mas é porque é realmente de coração. E eu entendo que esse trabalho que você tem feito é um trabalho muito bom. E com certeza em breve você vai colher esses louros, né? O que você tem plantado aí. Em breve você vai colher bastante coisa. Boa, Ju. Obrigado aí pelas palavras, pelo carinho, pela disponibilidade. É uma honra estar aqui com você e obrigado a você que mais uma vez nos acompanhou, que adquiriu esse conhecimento. E se você acredita que esse tema pode ser importante para alguém da tua família, para algum colega de trabalho, para o seu chefe ou para algum liderado seu, pega o link, compartilha agora via WhatsApp, já deixa um comentário aqui do que você mais gostou. E antes de apertar o xizinho e ir assistir um filme ou ir descansar, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, fique ligado, porque todas as quartas-feiras, às 20h30, nós temos um conteúdo maravilhoso para ser compartilhado com você, que vai ajudar no nosso desenvolvimento É isso aí. pessoal e profissional. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.